se nós não conseguimos, nós fazemos submergir a riqueza das experiências da sociedade civil numa burocracia governamental que faz delas, que elas se tornam rotina, né? Mas também o contrário, é preciso que o Estado reconheça a legitimidade dessas ações da sociedade civil e reconheça a qualidade delas. E aí chegamos a um outro ponto também muito importante, é que a sociedade civil é espontânea, deve ser, e eu luto para que continue sempre, sem excessos de controle. Agora nós estamos vivendo uma mania de controlar tudo, de legislação para controlar tudo, etc. Isso é o contrário do mundo democrático e libertário que nós próprios criamos nessas 3 últimas décadas. Isso é o contrário do uso da internet, de tudo isso que nós estamos vendo. Mas sempre existe esse modelão antigo que vem que se a gente botar regra, né, a partir do centro para tudo, nós simplesmente cortamos a possibilidade dessas inúmeras experimentações que são pequenininhas, etc., mas que têm esse grande valor de serem inovadoras, de criarem coisas boas. Criam coisas boas, criam coisas médias e coisas ruins. Tem gente com muito boas intenções, tem gente com não tão boas intenções. A sociedade civil, ela é heterogênea, como eu já disse, pela sua própria natureza. E ela tem interesses diversos, que, graças a Deus, num ambiente de liberdade, podem aflorar e podem aparecer. Agora, em geral, como nós trabalhamos muitos anos ao estarmos juntos contra o autoritarismo e defendendo certos valores humanitários que faziam parte do universo de todos, durante muito tempo nós ficamos um grupo de mãos dadas. Hoje não somos assim. Hoje a sociedade brasileira, como no resto do mundo, ela é heterogênea e expressa interesses diferentes. Não há uma sociedade do bem e uma do mal. A sociedade civil, ela tem tudo isso. Ela congrega tudo isso. Congrega gente com maravilhosas intenções, com uma capacidade de inovação enorme e programas fantásticos, e congrega também alguma malandragem, programas ineficientes, gente que defende valores que talvez com os quais nós aqui não compartilhamos, né? Se você tem um movimento feminista que defende a liberdade legal para o aborto, não o aborto, ninguém defende o aborto, nunca na vida, ninguém defendeu. Defendemos o direito de escolha. Mas você tem gente que é contra, e é legítimo ser contra. Como era a nossa quase caricatura, não é? Durante os anos 80, mas que mostrou que também os anos 80 foram anos nos quais nós tivemos a grande possibilidade concreta de ver a força que um mundo de liberdade e um mundo realmente democrático pode criar, não é? Você veja, a Constituinte no Brasil foi um surgimento desta sociedade civil viva impressionante. E o resultado é que nós temos uma legislação com relação a esses setores diferenciados, muito progressista, muito boa. Nem sempre nós conseguimos botar em ação. Nós precisamos lutar para que se ponha mais em ação. Mas a sociedade estava ali presente, estava lutando, né? Os diferentes lobbies sociais das mulheres, das crianças e adolescentes, dos negros, todos presentes e falando da sua vontade, da sua posição, do seu desejo, né? E ganharam contra outras posições que eram contrárias a essa. Esse é o jogo da democracia. E é nesse jogo que a sociedade civil está o tempo todo e está nessa relação com o governo. Se a gente conseguir definir um espaço de parcerias realmente entendido como parcerias, e o que quer dizer parcerias? Quer dizer que nós vamos trabalhar em conjunto.
é exatamente o oposto da velha ideia do que antes se chamava filantropia, ação social da sociedade civil, que era uma ação quase sempre, não sempre, mas quase sempre em moldes assistencialistas, o que também não é nenhum pecado, porque a gente precisa dar assistência às populações que precisam, sim. Nós temos que deixar de lado o assistencialismo como uma metodologia de ação, mas não a assistência, porque nós temos populações de risco, nós temos populações que precisam de uma assistência imediata. Né? Mas agora a relação não é uma relação na qual alguém se junta para resolver um problema, dar uma sopa para quem não tem alimento, ou dar agasalhos para quem tem frio. Mas é uma ação que é uma ação conjunta. Não é alguém que dá o dinheiro, dá o recurso para outro executar. A parceria é uma definição conjunta de objetivos. Essa é a base para qualquer parceria. Com essa definição conjunta de objetivos, aí sim nós vamos utilizar a metodologia mais eficiente para chegar a esse objetivo. E é isso que é uma parceria positiva entre áreas governamentais e a sociedade civil, porque muitos grupos da sociedade civil têm, por experimentação, por ter trabalhado nisso, uma solução positiva, boa, para um determinado problema. O problema das crianças de rua, o problema dos idosos sem família, ou qualquer outro que seja. Nós podemos ter, a sociedade civil realmente abriu tanto leque da sua atuação. Por quê? Porque a sociedade também abriu o leque das questões que precisam de um apoio, né? Que ela tem experiências nesse campo. Então, essa experiência pode ser, de alguma maneira, incorporada pelo governo e pode ser apoiada pelo governo. Mas aí é preciso que ambos trabalhem juntos. Não é a mesma coisa eu fazer a minha escolinha no quintal da minha casa e dar às crianças que forem lá a educação que bem me der na cabeça, e eu trabalhar numa parceria governamental, porque o governo tem essa obrigação da universalidade, ele tem que atender a maioria dos cidadãos, que ele vai ter que, por exemplo, em primeiro lugar, ver quanto custa essa experiência aí. Ela é cabível, porque eu não posso tirar recursos de algo que é universal, da escola pública, para dar para uma escolinha especial. Ela é importante, mas isso é parceria, isso é discussão de objetivos e de como nós adequamos a ação a esses objetivos com a contribuição da sociedade civil, onde o governo, além de poder fornecer recursos, ele também tem voz na definição dos objetivos e, fundamental, na avaliação dos resultados. Porque tudo isso, essa expansão do terceiro setor, implica que realmente nós temos que incorporar. Esse terceiro setor passou a ser uma atividade que responde a essas necessidades, que em grande parte se profissionalizou também. E isso não é ruim, não, isso é bom. Quer dizer, ele trabalha, como ele é sem fins lucrativos, trabalha baseado em muito input do voluntariado. Mas, ao mesmo tempo, ele hoje tem um trabalho também profissionalizado. É uma combinação disso. E é exatamente essa combinação que garante os valores básicos que orientam as pessoas para o terceiro setor. É fundamentalmente diferente trabalhar no terceiro setor e trabalhar no segundo setor. Agora, ainda que seja assim, que os valores finais, aquilo que a gente está querendo defender, o tipo de saúde, o tipo de atenção, o tipo de tratamento, etc., tudo isso tem que caber dentro de um mundo onde os resultados têm que ser avaliados. E eu acho que isso é absolutamente fundamental. Nós temos que incorporar, e isso que há uma certa resistência, mas nós temos que incorporar, e temos que incorporar até porque nós moramos num país pobre, com uma quantidade de problemas, que, como eu estava dizendo, às vezes é até difícil a gente definir bem qual é o problema, mas que
que nós temos que atender com rapidez.